Senhor presidente, nobre amigo, grande companheiro de tantas lutas nessa casa, deputado Diego Garcia, e na sua pessoa cumprimento os demais deputados presentes, mas quero fazer um destaque à presença de um deputado em especial, que está escondidinho aqui atrás da mesa, o deputado Mauro Pereira, né? Ele não é um nome conhecido no nosso meio, mas ele é fruto do nosso grupo de oração. Então quero pedir uma salva de palmas para o deputado Mauro Pereira. Bem-vindo, meu querido, uma alegria muito grande ter o senhor aqui. Ele me testemunhou que ele estava passando pelo corredor e ouviu uma música que a gente estava cantando ali dentro, entrou e ali ficou, né? E graças a Deus ele tem estado conosco já por várias vezes. Eu queria começar exatamente com esse testemunho, é fruto do nosso grupo de oração aqui dentro da Câmara dos Deputados. Seja muito bem-vindo. E quero saudar também Dom Valdir Mamed, bispo auxiliar aqui de Brasília, também está conosco aqui, já esteve conosco por várias vezes, em vários momentos, já é muito querido de todos nós aqui. A saudação muito carinhosa a esse casal que tem um carinho muito grande, admiração, respeito, a Cátia e o Sérgio. E quero saudar também todo o conselho da Renovação Carismática Católica presente aqui. E ainda fazendo uma menção muito especial, eu brinco com eles, os meus dois chefes aqui em Brasília, né, a Kedna e o Sérgio, os coordenadores, a Kedna, coordenadora aqui do nosso estado, e o Sérgio, do Fé e Política, que acompanham o nosso grupo, que são aí de fato os nossos pastores, o nosso grupo de oração da Renovação Carismática Católica, o grupo Beata Helena Guerra, aqui na Câmara dos Deputados, onde nós já celebramos mais de um ano de grupo, graças a Deus, né? O nosso primeiro grupo, ele começou da forma que não deveria ser diferente, com a Santa Missa, presidida também pelo Bispo Auxiliar de Brasília, Dom José Aparecido, queridíssimo de todos nós, e ali nós iniciamos essa empreitada aqui na Câmara dos Deputados. Há pouco tempo atrás, eu tive uma inspiração no coração e fui até o meu coordenador, o deputado Diego Garcia, partilhei com ele, com o Sérgio também, a inspiração de nós fazermos o primeiro seminário de vida aqui na Câmara dos Deputados, no nosso grupo de oração. Foi acolhido pelos nossos coordenadores, fizemos, muitos frutos vieram também desse primeiro seminário de vida aqui na Câmara dos Deputados, e posso testemunhar que realmente nós temos colhido muitos frutos de toda essa semente que tem sido plantada semanalmente aqui na Câmara dos Deputados. Eu estava ali na mesa, deputado Diego Garcia, e eu olhava ali para o fundo, eu me lembrava que há mais ou menos uns 7 meses atrás, eu cheguei até ali, para quem não conhece, ali atrás é o famoso cafezinho do plenário, né, onde muitos meios de comunicação falam das conversas do cafezinho, ali atrás. E eu entrei ali, fui até o caixa, aliás, eu tinha feito um lanche, fui até o caixa, para pagar esse lanche que eu tinha feito, e aí a atendente que estava ali no caixa, ela olhou para mim e falou assim: o senhor é o deputado Flavinho, da Canção Nova, né? Falei, sim, sim, pela história, ela conhece, assiste a televisão e todo aquele contexto. Ela falou assim: eu queria pedir para o senhor rezar por mim, eu não vou nem dizer o motivo, e começou a chorar. E aí eu fiquei um pouco desconcertado ali naquele ambiente, muitos deputados e os servidores da casa ali. Eu disse para ela, eu vou rezar por você. Ela falou, eu agradeço muito, me leva no seu coração. Eu falei, eu vou levar, mas eu quero rezar por você agora. Você pode sair daí um pouquinho e vir aqui? Ela estalou um olho assim, assustada, né? Agora? Eu falei, não, agora e aqui. Ela saiu dali de trás e por alguns minutos ela veio até aqui, ela se sentou ali no fundo, e ela falou assim, mas eu não posso sentar aqui. Eu falei, você pode sentar aqui, por favor, se sente, essa é a casa do povo, essa é a sua casa. Ela se sentou, e ali eu coloquei as mãos sobre a cabeça dela e comecei a rezar por ela, orando em línguas, pedindo ao Senhor palavra de profecia, palavra de sabedoria, e ali por alguns minutos rápidos, eu pude ver a ação do Espírito Santo aqui dentro dessa casa, nesse plenário, na vida daquela jovem. E já depois disso, nos encontramos várias vezes ali, ela pôde testemunhar que Deus agiu naquela situação que eu nem sei qual é, porque ela não quis colocar, e eu deixei de fato que o Espírito Santo pudesse então sondar aquele coração, como diz o Salmo 138, que Deus sonda o nosso coração, que Ele sondasse o coração e Ele agisse. E assim foi. E por que quis iniciar com esses testemunhos? Porque de fato o que me trouxe a essa casa foi o mover do Espírito.
não foi um projeto pessoal. Todos os projetos pessoais que nós colocamos na frente do projeto maior, que é o projeto de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, uma hora ou outra eles vão ruir. E o fato de eu estar hoje dentro dessa casa, assim como o deputado Diego Garcia também testemunhava, foi um projeto de Deus. Não era o meu projeto de vida, não era o meu sonho de consumo ser deputado federal, nunca. O meu projeto de vida é evangelização. Como grande parte dos senhores e senhoras já me conhecem, estarei completando 30 anos de evangelização no Brasil. Comecei nos grupos de jovens com 15 anos e por volta de 17 anos fiz a experiência do batismo no Espírito Santo de uma forma muito inusitada. Está aqui o Augusto, é de Guaratinguetá, nos conhecemos há muitos anos, grande motivador, né, de toda essa realidade da renovação carismática católica do Vale do Paraíba, não só em Guaratinguetá, mas lá na Nossa Senhora da Glória, Fernando e Margarete, casal que eu amo demais. Numa das vigílias que nós fazíamos, você se lembra muito bem dessas experiências, uma vigília na madrugada, eu ainda não havia feito a experiência do batismo no Espírito Santo, numa madrugada, eu era jovem, tinha 17 anos, estávamos ali, e aí então, esse casal disse assim, olha, vamos fazer uma rodinha, né? E aí o Fernando dizendo, ali eu vou rezando, eu e a Margarete, a gente vai rezando por cada um, e a gente não entendia muito bem o que era aquilo, né? E aí então, chegou o meu momento, eu me sentei, eles impuseram as mãos, começaram a rezar por mim, ali, eu fui batizado no Espírito Santo. Hoje, fazendo a leitura, eu vejo que ali eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo. Ali, o Senhor dava uma imagem e uma profecia. A imagem era de um mar muito revolto, com o tempo fechado, muito escuro, e de repente, do meio do mar, uma coluna subia, Nossa Senhora estava sobre essa coluna, e ela tinha uma criança nos braços. E quando essa coluna saía daquele nível das ondas muito altas, ela apresentava essa criança ao céu, o céu se abria, e aí então ficava um dia muito lindo de sol, e na sequência, a palavra de ciência que vinha, a palavra profética naquele momento, era o Senhor dizendo através do Fernando para mim, dizendo, Flavinho, através de você, eu vou levar um canto novo, uma canção nova para o mundo inteiro. E ali eu não entendia nada, eu era um menino, 17 anos. Com 22 anos ingressei na comunidade Canção Nova como missionário, e a partir daí então eu comecei a entender essa profecia, essa canção nova que se espalhou para o mundo inteiro, e hoje, graças a Deus, já tive a oportunidade de viajar para mais de 25 países, levando a graça do batismo no Espírito Santo, pregando, cantando, e levando as pessoas a viverem essa experiência pessoal com o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo que nos aponta e nos leva a fazer essa experiência com Jesus. Ao chegar nessa casa, eu cheguei com um projeto no coração que se chama Eu Acredito na Força do Bem, que ele está totalmente alicerçado, enraizado numa palavra poderosa de 1 Macabeus 3:43. Levantemos nossa pátria do seu abatimento, lutemos por nosso povo e por nossa religião. E aí Deus me inspirou exatamente o tripé desse projeto. Na primeira parte do versículo, onde ali se diz, levantemos nossa pátria do abatimento, é a ação política. Não se levanta uma pátria do seu abatimento sem ação política. Eu pregava na nossa vigília que tivemos agora em Brasília, a vigília da Renovação Carismática Católica, no dia 7 de setembro, na passagem de 6 para 7, e eu dizia isso, nós somos hoje uma nação que estava em depressão, não só uma pessoa, duas pessoas, mas uma nação em depressão. E fomos colocados aí por vários motivos, que agora não quero entrar nesse mérito, mas somos uma nação que foi colocada numa grande depressão. O mal pesou a sua mão sobre nós como povo, como nação. E tudo isso também veio, claro, por políticas públicas, por ações de homens públicos e tantas situações que geraram essa depressão como nação. Por isso a primeira parte é exatamente essa, levantemos nossa pátria do seu abatimento, ações políticas. Por isso a importância de nós termos nessa casa homens e mulheres que tenham o seu coração voltado para o bem comum, voltado para a necessidade daqueles que mais necessitam, voltados para aqueles que sofrem a mais profunda dor que se pode viver do ser humano, quando a sua dignidade humana é jogada na lata do lixo. Mas a segunda parte ela é muito importante, lutemos por nosso povo. E aí vem a segunda coluna desse tripé, que é exatamente a ação social desse projeto, Eu Acredito na Força do Bem. E é uma ação social pautada, de fato, em valores morais e que nos levam a ir de encontro ao outro que mais sofre. Há 10 dias atrás eu estava dentro de uma favela lá em São Paulo, no Belém, junto com o padre Jean Pietro, que muitos conhecem da Missão Belém. E ali eu fui ver
com ele a experiência que eles vivem, a necessidade que eles têm, acolhendo tantos irmãos de rua ali, e muitas vezes não conseguindo levar mais de 600 doentes, que eles são obrigados a levar de um lado para o outro, porque o Estado não dá esse suporte, os hospitais não acolhem, pessoas com órgãos para fora do corpo, com furos no corpo, apodrecidos, e ele me dizia, nós não sabemos mais o que fazer. E ali naquele momento, dentro daquela favela, reunido com ele, eu disse, eu tenho uma ideia, padre, vamos visitar os hospitais, que eu conheço alguns já aqui em São Paulo, e tenho inclusive enviado emendas a esses hospitais. É importante ressaltar que 85% das minhas emendas parlamentares foram colocadas na saúde, que é onde o nosso povo mais sofre. E nós vamos conversar com esses hospitais e pedir então que abram as portas. São hospitais confessionais, como Santa Marcelina, lá em Itaquera, por exemplo, na Zona Leste, o Instituto Dr. Arnaldo, no centro de São Paulo. E começamos essa ação e graças a Deus as portas estão abrindo. E aqueles 600 enfermos que ele tem, poderão ter um atendimento digno. É uma ação social desse projeto. Por isso nós precisamos lutar pelo nosso povo. E a segunda dimensão desse projeto, aí sim, também lutemos por nossa religião. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, os senhores não sabem como existem projetos maquiavélicos, sórdidos, que querem atentar contra a Igreja Católica Apostólica Romana no nosso país, que tramitam nessa casa. Projetos que vão diretamente contra a nossa religião. Inclusive, quantas e quantas vezes em comissões aqui nós somos xingados de fundamentalistas, nós somos xingados de medievais, de obscurantistas, como quando defendemos, quando somos contra o aborto e defendemos a vida, por exemplo. Aqui nessa tribuna, 2 dias atrás, eu fiz um pronunciamento, está nas minhas redes sociais, e ontem foi corroborado pela CNBB, contra uma ação de defensores públicos no nosso país, que foi trazido pelo deputado Diego Garcia, esse tema para a nossa Frente Parlamentar Católica, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, que impetraram uma ação, 2 ações no STF, e entre elas, aliás, muita coisa boa, pedindo políticas públicas para o atendimento daquelas crianças infectadas com Zika vírus, com microcefalia, mas entre elas também foi colocada ali a liberação do aborto no caso de infecção por Zika vírus. E vejam, pasmem, sem necessidade de laudo. Aqui nessa tribuna, 2 dias atrás, eu fiz esse pronunciamento. E quantas vezes nós somos obrigados a dizer em comissões, quando tratamos de tema da prostituição, por exemplo, que é um outro tema que eu tenho emplacado, trabalhado nessa casa, porque trata da dignidade humana, e saibam, muitos que sentam nessas cadeiras não querem tratar do assunto da prostituição. Claro, por motivos óbvios. Mas trata da dignidade da pessoa humana. E aí quando tratamos isso, ou no plenário, ou em comissões, quantas vezes eu sou obrigado a relembrar os senhores parlamentares, que a entidade que mais acolhe prostitutas no mundo, e não é diferente no Brasil, se chama Igreja Católica Apostólica Romana. A entidade que mais acolhe doentes, soropositivos, depois que tem uma vida inteira de desregramento na sua sexualidade, a entidade que mais acolhe se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Ação importante de defendermos a nossa fé nessa casa. Temos que argumentar com os argumentos racionais, nos momentos em que estamos aqui defendendo a vida, a família, como o deputado Diego Garcia foi o relator do Estatuto da Família, e quantas coisas nós escutamos ali, não é, meu amigo? Quantas coisas, quanta luta foi naquela comissão. Mas temos que, de fato, defender também a nossa igreja. Isso nos é facultado pela Constituição Federal. O fato de estarmos hoje aqui, eu comentava com meu querido amigo Sérgio, é garantido no regimento interno da casa, é garantido na Constituição. Muitos, quando nós transmitimos o nosso grupo de oração, muitos não, hoje graças a Deus menos, questionam como assim fazer um grupo de oração dentro da Câmara dos Deputados? Sim, fazer um grupo de oração dentro da Câmara dos Deputados é facultado aos católicos fazê-lo, porque o Estado é laico. E no Estado laico, eu e você podemos ser católicos, expressar a nossa fé e fazê-lo também nos espaços públicos, assim como os ubandistas, os evangélicos e os ateus. O Estado laico propicia isso. O que estamos fazendo aqui é algo regimental, é algo constitucional, é o nosso direito. Por isso esse projeto ele é muito importante, e foi ele que me trouxe até aqui.
E tenho a graça de ser membro da Renovação Carismática Católica ao longo desse... Estou completando também jubileu, 25 anos de Renovação Carismática Católica. Sou forjado e fui forjado na mão de um profeta chamado Monsenhor Jonas Abib, como ele sempre gosta de dizer, a escola profética Jonas Abib. Fui forjado pelas suas mãos e me sinto profundamente honrado por isso. Hoje tenho o grupo de oração que participo toda quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados. É o meu grupo de oração. Tenho a honra de participar do grupo de oração Beata Helena Guerra. Por todo o trabalho que fazemos como parlamentares e também como evangelizador, é o dia onde eu posso estar no grupo de oração efetivamente. Então escolhi esse como meu grupo e participo efetivamente. E nós precisamos, como Renovação Carismática Católica, cada vez mais usar dos dons e dos carismas do Espírito Santo para nós trazermos luz a todos esses ambientes. Temos que ter a coragem de denunciar e tirar as peles de lobo, as peles de cordeiro, que lobos colocam, inclusive nessas épocas eleitorais, usando das nossas estruturas da renovação, usando de coordenações da renovação e muitas vezes dando contra-testemunho para o próprio movimento, para a igreja e para o povo que já está sem esperança com homens públicos e com a política. Precisamos fazer uma política limpa, moral, ética, e não tem como fazer isso sem os valores cristãos, os valores morais tão atacados nesses tempos que nós estamos vivendo. Por isso também, como membro da Renovação Carismática Católica, como católico praticante que sou, e aliás, católico só pode ser praticante, senão não é nada, ou santos ou nada, ou católico ou nada. Essa história de ser católico e não ser praticante não cola mais. Ser carismático e não participar de grupo de oração não cola mais, né? Se dizer como homem do Espírito, mulher do Espírito, e não fazer a experiência do grupo de oração, não cola mais. Temos que dar esse testemunho, porque cada vez mais o nosso discurso ele será cobrado para estar linkado com a nossa coerência de vida. Por isso eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje, junto com cada um dos senhores, senhoras, amigos e amigas, e aqueles que acompanham pelos meios de comunicação, celebrando esse jubileu de 50 anos da Renovação Carismática Católica no Brasil, onde eu tenho a honra de pelo menos metade deles já fazer parte dessa corrente de graça. De ter sido também instrumento de Deus para levar muitos a viverem essa graça do batismo no Espírito Santo através do meu ministério. De ter a graça de ter visto tantos milagres acontecerem a partir do uso dos dons, de pessoas serem curadas de câncer, serem libertas das drogas, de terem a sua família restaurada, tudo isso fruto da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Contem com esse parlamentar, a cada dia dentro desse parlamento, para defender os valores, para defender a ética, sendo ético, para defender a nossa religião, sendo de fato um católico, apostólico, romano, mariano, carismático. Eu amo a renovação e creio que o que nós vamos viver nesse ano vai ser algo extraordinário. Esse ano de jubileu será um ano extraordinário. Estejamos atentos ao mover do Espírito, porque algo extraordinário acontecerá na face da terra e não será diferente na nossa nação, que precisa se levantar do seu abatimento, que precisa ter homens e mulheres dignos que lutem pelo seu povo e que também tenham a coragem de dar a cara a tapa para defender a sua religião. Muito obrigado.